Vamos falar um pouquinho agora a respeito da carta do imperador no amor, né? Então vamos supor que você tirou uma carta para saber sobre a sua relação com outra pessoa, né? Que essa pessoa sente por você e você tem aí a carta do imperador. O que ela representa no campo amoroso? O imperador ele tem muito esse viés, né? De uma postura um pouco mais patriarcal, um pouco mais até talvez a gente poderia dizer, né, uma energia masculina muito colocada, mas não no sentido tão positivo, né? Tem aquela coisa de um certo afastamento emocional, sabe? Aquela coisa mais assim de homem provedor, de patriarca, né? Mas não tem muito aquela cara realmente de um envolvimento que leva tanto em consideração os sentimentos. A gente tem que lembrar que aqui no tarô mitológico essa carta é representada por Zeus, né? E quem conhece um pouquinho de mitologia grega sabe que Zeus, na verdade, né, era o grande infiel do Olimpo, né? Ele tinha ali um casamento com Hera, né, que era mais um casamento a nível de arranjo, né, aquele casamento arranjado, aquela coisa ali mais por convenção mesmo, porque ele precisava de uma figura feminina ao lado dele, né? Mas ele vivia, né, tendo casos amorosos com várias outras deusas e outras mortais, inclusive, né? Então, isso deixou muitos descendentes dele, inclusive, né? Várias criações aí, né? Justamente existe essa potencialidade, né? Esse exercício de uma energia criativa, mas que é muito voltada para o lado sexual. Então, o que é interessante a gente pensar aqui, né? Um relacionamento que ele é baseado na figura do imperador, né? Um sentimento, um vínculo amoroso que tem essa característica, ele muitas vezes é muito mais voltado para a questão mesmo, né? Vamos dizer assim, funcional do que por uma coisa que é ligada por uma relação de fato afetiva, né? Então pode ser uma coisa mais voltada para a questão sexual, pode ser uma coisa muito mais voltada às vezes por questão de convenção, né? Então, por exemplo, um casamento arranjado, né, que não é por amor, mas existe aquela coisa ali às vezes da necessidade de se ter um parceiro, de se ter uma parceira, né? Ou pode ser uma pessoa que ela tá mais interessada em aventuras, mais interessada às vezes num envolvimento mais carnal e não tem tanto aquela vontade de estabelecer um vínculo verdadeiro, uma coisa que perdure, né? Então vai ser aquele cara assim, que muitas vezes ele pode ser meio distante, né? Tem muito aquele envolvimento, tem muito aquela coisa de chegar ali, né, com muito amorzinho, com muito carinho, né, fazendo belas promessas, mas é uma coisa que não dura, né? É aquele tipo de ouro dos tolos, né, que ele reluz, mas é só a superfície, só engana, na verdade, né? Porque não existe uma profundidade. Apesar de que a figura do imperador, né, tenha esse ideal mais espiritual, essa coisa assim mais transcendente, mas isso não se volta tanto para a questão do amor, né? Ele é muito mais pela questão às vezes dos próprios ideais, para a questão da conquista, para a questão daquilo que ele quer perseverar no mundo material, né? Mas não é tanto voltado para a questão de estabelecimento de um relacionamento afetivo, né? Não quer dizer que não se possa ter um relacionamento sólido, tá? Mas geralmente é aquele relacionamento mais frio, né? Aquela figura mais distante, que não tem tanto assim um carinho, não tem aquela suavidade, né? Então você pode pensar naqueles antigos pais de família, né? Que eram muito rígidos e muito distantes emocionalmente, tanto da esposa quanto dos filhos, né? Então, assim, é um envolvimento que muitas vezes vai trazer, né? Se você tiver uma expectativa muito grande em relação ao lado afetivo, pode trazer muita frustração, né? Porque você realmente não vai ter essa doçura, né, permanente. Pode ser que aconteça num primeiro momento, mais por uma questão de conquista, mas que não perdure, né? Só que a nível de estabilidade, a nível de manter, especialmente pelas questões das aparências, ele pode ser muito benéfico, tá? Então, vale muito a pena você ver qual é realmente o seu objetivo dentro dessa relação.